Preocupados com o crescimento de diversas religiões, os dirigentes do PC chinês resolveram adotar a linha dura dos tempos da Revolução Cultural. Acreditar no comunismo e no ateísmo são as únicas crenças permitidas. Quem já pertence ao partido e adotou alguma religião terá que se declarar arrependido em público. Já os candidatos ao ingresso devem assinar um documento afirmando que são ateus. Esta igreja que vocês estão vendo aí, aqui na imagem, aqui ao meu lado, é uma igreja evangélica que foi destruída na China. O nome da igreja é The Golden Lampstand Church, né, em Shanxi, na província de Shanxi. Essa igreja foi destruída, dinamitada. Não tem uma notícia na mídia brasileira sobre isso. De uma igreja que foi dinamitada pelo Partido Comunista Chinês. A política do Partido Comunista é reprimir e banir a crença religiosa e acabar com as igrejas domiciliares. Como permitir que vocês creiam em Deus e divulguem o Evangelho? Divulgamos e somos testemunhas das verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, para que mais pessoas aceitem a salvação de Deus. Porque querem impedir as pessoas de crerem em Deus e pregar o Evangelho. São os senhores que obstruem a justiça e violam a lei. Mas que droga! O Partido Comunista causa uma catástrofe nas famílias cristãs. E depois diz que os cristãos que causaram isso não estão distorcendo e confundindo o certo e o errado. Cala a boca! Lin Ligai! ¡Ya llega! Otra cruz es removida en China a la fuerza en la provincia de Zhejiang. Esta es retirada por oficiales del gobierno de la Iglesia Católica da Fé en Wenzhou. O governo chinês continua a campanha de demolições de igrejas. A campanha de demolição de igrejas promovida pelo governo chinês continua atingindo os cristãos do país. As recentes remoções de cruzes sugerem que a campanha ainda não terminou. Em 2 de abril, autoridades retiraram a cruz de uma igreja em Xixi. 2 dias depois, a cruz foi retirada do telhado da igreja em Quan. Uma terceira igreja foi alvo em Lixiu, outra cidade da província de Zhejiang. O cristianismo é a religião que cresce mais rápido na China. Alguns preveem que o país asiático possa ter a maior congregação cristã do mundo nos próximos 10 anos, com 160 milhões de crentes. Muitas das demolições e remoções de cruzes feitas no ano passado ocorreram em Wenzhou, uma grande cidade costeira apelidada de Jerusalém do Oriente por causa de sua grande população cristã. Los feligreses cantan himnos cristianos al ver la cruz de su iglesia ser removida. El señor Shen dice, la cruz está en nuestros corazones, la demolición es imposible de soportar. ¿Por qué no nos dejan creer? ¿Alguna vez hemos ido en contra del gobierno? Estos feligreses dicen que son buenos ciudadanos chinos. El gobierno insiste en que hay libertad religiosa en China, pero los cristianos creen que derribar cruces, hasta el momento más de 1.500 cruces en su mayoría en Zhejiang, prueba lo contrario. Los cristianos ahora se arriesgan a ser arrestados si se resisten a los esfuerzos del gobierno de quitar las cruces. Algunos se amarran a las cruces para evitar que las derriben, y otros incluso suben a los techos de las iglesias para evitar que operen las grúas de funcionamiento. Incluso un reconocido obispo católico chino exhortó públicamente la campaña de eliminación de cruces. Él insta a los cristianos a resistirse. Algunos crean pequeñas cruces, las pintan de rojo y las colocan en sus casas y en las carreteras como forma de protesta. Logo, a nossa imprensa, que é tão preocupada em defender minorias oprimidas, trata os cristãos como uma maioria desprezível. Na verdade, essa postura é um reflexo inconsciente de uma influência ideológica anticristã. Uma ideologia que domina nossos meios intelectualizados. Os valores cristãos são um obstáculo para que os socialistas, os engenheiros sociais, implantem suas ideias mirabolantes e façam possível o tal outro mundo. Por isso, essa gente precisa destruir os valores do cristianismo para poder inserir seus novos valores no lugar. Daí a perseguição aos cristãos não comove, não choca. Qualquer coisa que enfraqueça o cristianismo é potencializada, é usada como uma ferramenta de destruição, seja ela outra religião,
movimentos que afrontam valores ou mesmo movimentos de desmoralização, como vimos na visita do Papa ao Brasil. Retratado como retrógrado ou opressor, o cristão está constrangido. Defender cristão virou coisa brega. As próprias instituições cristãs caem nesse jogo e denunciam timidamente essa perseguição. E a tendência é que a matança só venha a aumentar. A saída para os cristãos é entender que são vítimas de uma estratégia e reagir. Pois com a consciência, coragem, com a sabedoria cristã, não há ideia, não há espada, não há foice e martelo que tenha força suficiente para derrubar uma cruz.